Olá, bem-vindos ao Certica Talks, e no episódio de hoje vamos falar sobre os desafios e os benefícios da padronização de ferramentas nos ministérios públicos. Vamos então apresentar os nossos convidados. Aqui do meu lado, o Procurador-Geral de Justiça do Maranhão, Dr. Danilo de Castro Ferreira. Aqui temos também o Dr. José Mariano de Almeida, promotor do Ministério Público do Mato Grosso. Dr. Fábio Mendes, promotor de Justiça do Ministério Público do Maranhão. E também Gustavo de Paula, Country Manager da Certica AI Brasil. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Eu queria, Sabrina, queria aqui reforçar as boas-vindas aos nossos convidados. Então, doutor Procurador-Geral, doutor Danilo, uma honra tê-lo aqui com a gente participando e prestigiando aqui o nosso podcast. Doutor José Mariano, mais uma vez, obrigado pela presença. E doutor Fábio, mais uma vez, obrigado pela presença. Uma honra tê-los aqui. Muito bom estar aqui, divulgando os resultados alcançados, pela parceria e, acima de tudo, dizer que isso está contribuindo para a modernização do Ministério Público Nacional, do Ministério Público Brasileiro, que busca, sim, através da iniciativa do MP Digital, do Dr. Moacir Rey, do CMMP, essa padronização do sistema justamente para a redução de custos, e ganho em eficiência e produtividade do Ministério Público em prol da sociedade. Nós temos que lembrar quem é o nosso cliente, quem é o nosso destinatário. A sociedade nos exige, ela não só espera, ela exige que nós sejamos mais baratos e mais eficazes. Nessa atual sociedade pós-moderna, onde negócios são feitos instantaneamente por aplicativos, online, em qualquer lugar do mundo, essa velocidade tão rápida de informação, não se exige, não se espera mais, que nós tenhamos tempo, para análise dos processos, aquele tempo moroso, aquela justiça lenta, aquele Ministério Público lento, que fica anos sentado em cima das demandas. A sociedade quer resposta rápida e resposta com qualidade. E isso nos exige o quê? Ferramentas modernas. Só que cada Ministério Público tentava encontrar a sua ferramenta, a sua solução. E isso aí exigiu o quê? Custo maior, e levava mais tempo. Se nós, Ministério Público Brasileiro, unimos esforços, padronizarmos nossos sistemas, nós reduzimos custos, temos aprendizado contínuo, conjunto, com a troca de experiências, e construímos essas ferramentas, como o SIMP, que é o nosso sistema da área finalística, para justamente entregar o que a sociedade nos espera. Uma resposta mais ágil, ferramentas, inclusive, que nos possibilitam, isso é uma melhoria interna, maior qualidade de vida dos membros e dos servidores, que nos eliminam o quê? Serviço repetitivo. Que é isso que a sociedade atual também espera, um lado voltado interno, da qualidade de vida do servidor, do membro, que a gente evite serviço repetitivo, que algo faça isso no local dos servidores. O SIMP, que é uma ferramenta padronizada, ela tem automação de processo. Muita rotina que antes era realizada por servidores, hoje ela é feita por robôs. E agora a gente vai falar um pouquinho do produto com a Certica, com essa parceria, que é a IA, que é a inteligência artificial. O nosso SIMP 4, que entra em produção agora dia 24 de março, ele tem ferramenta de inteligência artificial, inclusive nós esperamos que essa iniciativa seja compartilhada com outros ministérios públicos. O Maranhão já está usando o nosso SIMP 3+, e já tem a intenção de adotar o 4, onde está lá prontinho para receber ferramentas de inteligência artificial. No nosso caso, é o Gemini do Google, através da parceria da Certica, que nos ajuda a desenvolver a ferramenta, onde nós temos além de chat, produção de minuta de peças, e além da sumarização. Isso é um ganho de tempo. Para ter uma ideia, em termos significativos, um assessor nosso, em média, faz uma denúncia por hora, 2 denúncias por hora. Uma peça nossa importante. A IA faz 44. Olha que ganho de produtividade. Olha o tamanho muita isso diferença. É um resultado. E tem ganhando com isso a sociedade. Porque nós temos demandas, inclusive, de volumes repetitivos que, embora possam ser graves e complexos e importantes para cada um que é atingido, para aquelas vítimas, para aqueles envolvidos, mas para que nós é um serviço mecânico, onde só se troca nomes, poucos dados.
Eu cito, por exemplo, condição de veículo automotor alcoolizado. Para nós é rotina, só troca a marca do veículo, né? O nome do condutor do veículo. Isso uma IA fazendo com exatidão, com precisão, com português perfeito, né, Danilo? Porque a IA não erra português. Pois é. É um trabalho, inclusive é muito mais econômico que nós contratarmos assessores, né? Eu substituo um trabalho humano que seria repetitivo, ou seja, importaria uma perda de qualidade de vida para o servidor, e eu reduzo custos e entrego algo com qualidade para a sociedade em troco. E o MP Maranhão é nosso parceiro nisso, né? Nessa evolução do sistema. Só destacar, já que nós estamos falando de padronização, o SIMP também está no Piauí e em Roraima. E nós temos aqui a notícia, a intenção do Pernambuco, do estado de Pernambuco, também adotar o nosso sistema SIMP. Então, é algo que vai ser desenvolvido em parceria, evoluído, troca de experiências, tudo para ter qualidade no serviço do Ministério Público em prol da sociedade. Gustavo, que outras soluções tecnológicas a Certica pode oferecer para esses ministérios públicos aumentarem ainda mais sua eficiência? Antes de falar disso, eu vou fazer só um wrap-up, um resuminho aqui do que a gente está falando e vou conectar com os podcasts anteriores para mostrar que tudo é uma jornada, né? A gente falou muito da jornada nesses dias aqui no Enachic. Eu só quero deixar claro para quem está ouvindo como essa jornada ela é muito importante, né? E do mesmo jeito que a IA não é uma varinha de condão que muda tudo do dia para a noite, mas é muito importante a gente se preocupar com essa jornada de adoção de ferramentas em prol do cidadão. Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente falou aqui, eu vou pegar um gancho do Dr. Danilo, a gente fala do volume. O principal problema hoje da justiça brasileira é o volume, né? O volume de processos, né? E a gente não tem uma estrutura capaz de lidar com esse volume de processos pensando no modelo antigo. Se a gente pensar no modelo antigo, essa conta nunca vai parar de pé, essa conta nunca vai fechar. A gente tem aqui necessidades ilimitadas e a gente, como toda instituição, tem recursos muito limitados, né? E aí eu vou conectar esse paralelo de ferramentas padronizadas, né? Então, basicamente, os desafios do MP Maranhão, do MP Mato Grosso, do MP DFT são muito semelhantes, são muito parecidos. Se eu investir recursos para superar um determinado desafio, isso provavelmente, essa receita que foi feita no Maranhão, vai ajudar lá o Piauí, que vai ajudar o Pernambuco. Por que ele tem que passar pelo mesmo trajeto que eu passei aqui e por que não compartilhar isso, né? Para que eles passem por esses desafios de uma forma mais rápida e eficiente. A gente está falando aqui de aplicação desses recursos de forma inteligente, né? Eu vou pegar aqui o exemplo do SIMP. O Mato Grosso desenvolveu, então teve lá um dispêndio de energia, de recurso muito grande para fazer esse desenvolvimento, compartilhou com o Maranhão, houve a adoção, mas hoje o Maranhão tem ali um dispêndio de recurso muito importante para fazer as atualizações e melhorias. E isso é compartilhado. Eu acho que a riqueza do processo está aí, nessa troca aqui de informações para que o outro não passe ali pelas mesmas brigas, pelas mesmas dores que a gente já passou aqui no passado. Então a gente ganha velocidade, a gente ganha tempo, a gente ganha recursos aqui. Uma soma de recursos em prol de um objetivo comum. Então esse ponto aqui é super importante. E aí, para fechar aqui a minha fala, a gente conecta inovação, IA, e falando de IA generativa, junto a essas aplicações que são do negócio tradicional do Ministério Público, por exemplo. A gente pega uma ferramenta finalística como o SIMP e a gente começa a trazer recursos de sumarização, recursos de chat, de interação ali do promotor com o próprio processo para se chegar às informações de uma forma mais eficiente, a criação de minutas automatizadas para a gente ganhar uma maior eficiência já dentro da ferramenta finalística. Então eu potencializo ainda mais o resultado dessa operação. Depois, no segundo momento, quando a Sabrina permitiu, doutor Mariano, eu estava conversando com um promotor lá do Mato Grosso e a gente teve ali um resultado social também da aplicação da ferramenta de uma pessoa que falava uma outra língua, todos os critérios ali do processo estavam tendenciando a uma certa decisão e quando a gente utilizou a aplicação para fazer a tradução do que aquela pessoa estava dizendo, a gente teve um resultado totalmente inesperado e muito bonito aqui da alocação e da aplicação da justiça justa. Não aquela que é boa para o MP, não aquela que é boa só para o cidadão, mas aquela que é justa, baseada na nossa legislação, nas nossas governanças, nas nossas regras, das nossas instituições que são muito fortes. Gustavo, só complementando o que você disse e o que o doutor Mariano falou, você imagina o ganho para a sociedade na hora que tira toda essa parte repetitiva, como muito bem disse Mariano, e você consegue dar uma sobra, não, você acha um tempo
porque não tem sobra. Você acha um tempo a mais para o promotor, para o assessor, se debruçarem, não que as repetitivas não sejam importantes. Perfeito. Todas são. Mas se debruçarem sobre alguma matéria que demande naquele momento um estudo maior, você tenha que efetivamente... Processos mais complexos, né? Você vai ter um tempo, junto com toda a sua equipe, para fazer isso. Isso é um ganho imensurável. É importante salientar que, com a chegada dessas ferramentas, também é preciso haver o treinamento e a capacitação, né, desses servidores. O que é que tem sido pensado nesse sentido? Olha, em termos do nosso Ministério Público, a gente primeiro vai adquirir as ferramentas através de contratação de empresas. Há propostas da Xertica, de outras empresas, nós estamos analisando com muito carinho, com muito cuidado, porque, veja bem, a padronização, a gente estava falando agora, ela é inevitável em termos institucionais. Nós teremos o jus.br, daqui a pouco como o gov.br. Todo mundo vai ter que estar cadastrado, principalmente as instituições, né? Em termos de padronização, por exemplo, protocolo, intimações, citações, ajuizamento de ações em períodos determinados, ou seja, isso vai ser padronizado. Agora, o atendimento específico de cada Ministério Público é que vai depender de ferramentas próprias, como o SIMP, como ferramentas disponibilizadas por empresas como a Xertica. Para quê? Para que a gente, depois disso tudo adquirido, a gente treinar não só os promotores, os assessores, mas também os funcionários, porque cada um vai ter um momento de suas ações, cada um precisa saber o que fazer em determinado momento. Então a gente, com certeza, ao adquirir o produto, nós vamos também adquirir as ferramentas de treinamento para que a gente possa incluir o funcionário, o assessor, o promotor de justiça, o procurador de justiça, nessa nova era, nessa nova seara de conhecimento. E se me permite, só pegando o gancho do Dr. Danilo, já está planejado, já foi determinado pelo Dr. Danilo, um curso que a gente pode chamar, aquele bem inicial, um letramento digital. Perfeito. Um letramento digital para tratar não só a parte de IA, mas a parte da inovação como um todo, porque a inovação não é só tecnologia também, a inovação no seu sentido amplo, né? Esse curso já foi startado o processo dele, por determinação do Dr. Danilo, e um outro correlato, um pouco mais específico, voltado aí para a parte da tecnologia, justamente para que todo o corpo do Ministério Público Maranhense possa se familiarizar com o trato com essas novas tecnologias que são inerentes, são inevitáveis, na verdade. Ainda existe uma certa resistência com relação ao uso dessas ferramentas, doutor Mariano? Seria muita, né? Todo mundo tem medo de desconhecido. Vocês conhecem o caos das primeiras decisões datilografadas? Vocês imaginam que no início as decisões eram manuscritas, eram feitas à mão, e as primeiras datilografadas foram questionadas de novidade? Como não tem medo do novo? Olha, o caos que é a esfera jurídica, na nossa área. O mesmo está se acontecendo. Muita resistência, muito se diz de forma de quem não tem conhecimento de que o uso de IA poderia importar em ferir, né, as leis, né, que protegem os dados de pessoas, né, que é a LGPD, mas, na verdade, não se faz com compliance, com empresas sérias como a Xertica, tudo dentro das regras do negócio, respeitando a LGPD. E o medo do novo é o medo de quem não conhece. Quem conhece, é capacitado, usa a ferramenta, né? Perde o medo do desconhecido e passa a produzir mais, produzir com qualidade. E complementando só a pergunta aqui feita aos colegas do Maranhão, nós temos um plano de capacitação que faz parte do nosso planejamento estratégico institucional. Deixa até o nome que chama DTI na Estrada, porque a gente leva até o interior nossa capacitação em tecnologia. E ela é ampla, envolve tanto o aspecto daqueles que têm o conhecimento nativo, né, do digital, como também leva o conhecimento daqueles que têm dificuldade, né, com o computador, com a informática, pessoas da terceira idade. Então a gente tem essa preocupação dos dois lados. E parte desse curso nosso, ele é gravado e disponibilizado numa ferramenta online. E ele, inclusive, nós já tivemos em contato com a escola do Maranhão, né, a Escola Institucional do Maranhão, que solicitou a sessão dessas aulas e já comprometemos a receber também.
Então, é mais uma forma de padronização, compartilhamento de conhecimento, de ferramentas para o nosso ganho de produtividade, de conhecimento com o Ministério Público, até porque o Ministério Público é uno, né? Nós somos divididos, separados por fronteiras, mas somos um só, tudo em prol da sociedade. O doutor Mariano falou algo importante, que é o planejamento estratégico, né, Gustavo? Como você vê essa importância? Antes de implementar as ferramentas, ter um planejamento, saber exatamente o que se quer. Então, eu falo muito que a adoção de tecnologia, principalmente a tecnologia de IA generativa, ela não pode ser feita de forma isolada e de forma determinada pelos usuários. Ela tem que ser feita de forma orientada pela instituição, né? Aí eu trago ali uma estratégia institucional, com a governança, com a segurança e principalmente sabendo onde se quer chegar e quais são os objetivos a serem alcançados através dessa estratégia. Só se faz isso com estratégia. Que a IA está na nossa vida é um fato, é uma verdade, não adianta brigar com isso. As pessoas, elas usam, queiram ou não, e através de uma estratégia institucional, a gente dá um norte para esses usuários, que para mim é o mais importante. Em vez de cada promotor, cada usuário, cada servidor utilizar ali a sua ferramenta de forma individual para atingir seus objetivos pessoais, né? Então a gente traz a instituição para liderar e definir esse norte como instituição, como o Ministério Público, por exemplo, e aí depois a gente tem ali as ferramentas de capacitação, de compartilhamento, para que a instituição siga essa linha de raciocínio, essa estratégia. Por isso que é muito importante, fazer uma outra ressalva aqui, a presença do Procurador-Geral aqui do Ministério Público do Maranhão, então, e dos promotores, e a gente vê que não é mais uma estratégia de tecnologia apenas, é uma estratégia institucional. Então eu bato muito nessa tecla, né? A gente usa aquele termo em inglês, mas eu acho que cai muito bem, né? Que é o top-down. Então ela vem de cima para baixo e abraça a instituição como um todo. E daí a importância de eventos como este, né? Para que vocês conheçam o que está sendo desenvolvido nos outros locais. Qual a sua avaliação do Enastic neste ano? A melhor possível. Eu tenho certeza que o próximo ano vai ser melhor ainda. Porque, como eu disse, o futuro já chegou e a gente precisa se adaptar para ter sequência. Aqui são oferecidas ferramentas, palestras para que as pessoas tenham conhecimento sobre o que está acontecendo, as perspectivas do futuro, o que está circundando em torno de aplicação da tecnologia, da necessidade de aplicação dessa tecnologia, para que a gente possa ter um vislumbre e, principalmente, uma conscientização do que vai impactar na vida da sociedade o uso da tecnologia, o uso a introdução de uma era digital. Não é mais possível o Ministério Público ficar alheio a essa situação, porque olha só a nossa realidade. Nós temos 2% apenas para receber e esses 2% ele precisa ser utilizado para despesa de pessoal, despesa de custeio. Então, se a gente não se adaptar, nós vamos ter que ficar fazendo todo o tempo contratação de pessoal, mas isso não vai ser a solução. Não resolve o problema, né? Não vai resolver o problema. Olha, nós recebemos, cada procurador de justiça no Maranhão recebe cerca de 250 a 300 processos por semana. Então, daqui a pouco, com o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário, que já estão usando lá no Maranhão, nós vamos receber cerca de 400, 500 processos, porque nós vivemos numa sociedade de conflito. Os processos não vão acabar, tudo hoje é judicializado. Então, é verdade. Tudo hoje é judicializado. Então, o que está acontecendo? Nós estamos com uma demanda muito grande. Paralelamente, nós temos demandas sociais da sociedade que precisam ser analisadas, precisam ser atendidas pelo Ministério Público. E se a gente ficar só trabalhando com o processo, trabalhando com o processo, e não observar que nós temos procedimentos extrajudiciais, a sociedade clamando por justiça, e a gente buscar atender essas demandas, nós vamos simplesmente chegar à conclusão que vai estrangular e nós não vamos ter como atender os interesses da sociedade. O próprio judiciário depois vai dizer que nós não estamos conseguindo acompanhar a sequência dos trabalhos. Então é fundamental que a gente tenha essa noção de que é preciso otimizar, maximizar os recursos que nós temos, e nada melhor do que o uso de tecnologia digital para isso.
Doutor Mariano, doutor Fábio, alguma mensagem final, algo que eu não perguntei e vocês desejam destacar? A nossa parte só agradecer o convite, né? Desejar a todos que estão escutando aí, ouvindo, que tenham essa fala nossa como um incentivo para conhecer o Ministério Público, as nossas atividades, dizer que nós estamos antenados, né? Exatamente. Justamente com as necessidades da sociedade e com as ferramentas que existem de tecnologia que nos possibilitem prestar um serviço melhor. E desejar que nos conheçam, né? Busquem o Ministério Público na internet, nosso site, entender o que está sendo feito lá, nossas atividades. Observar os benefícios que já podem ser vistos, né? Exatamente, que nós estamos desenvolvendo para o Mato Grosso. É isso. Muito obrigado pelo convite. Eu, da mesma forma, só tenho a agradecer o convite de vocês, parabenizar até pela participação de vocês nesse evento, que é muito proveitoso, porque vocês imaginem, a gente faz um diagnóstico do que acontece no nosso MP, a gente vê as dores que nós temos no MP, e nós estamos agora atrás da cura para essas dores, né? Nós estamos vendo o que mais se adequa para a gente poder prestar o serviço de uma forma mais efetiva para a população. E eventos como esse são maravilhosos para isso. São muito, muito bons mesmo. E muito obrigado pelo convite. Muitas soluções nascem daqui, né? Nascem de daqui. eventos como esse. Nascem daqui. Gustavo, fala para a gente então, se existe ainda alguma resistência, o que você poderia dizer para acalmar, né, para tranquilizar quem ainda tem essa resistência quanto ao uso de ferramentas? Primeiro, escutar os senhores que estão aqui, né? Doutor Danilo, doutor Mariano, doutor Fábio. Primeiro, agradecer a presença de vocês, é uma aula. Eu aprendo muito escutando e ouvindo vocês, os senhores, e compartilho para que todos possam escutá-los e aprender um pouquinho do dia a dia, de como vocês estão transformando a justiça brasileira e a rotina, o dia a dia do Ministério Público, tá? Falando de futuro, falando de próximas mensagens, um pouquinho para fechar minha fala aqui, a gente está no caminho certo, pessoal. Isso me dá um conforto no coração que dá muito orgulho de estar trabalhando e executando essa missão, que é trabalhar ao lado da justiça brasileira. Por quê? Porque a gente nunca está perdendo o cidadão ali como o objetivo final, o foco final, o objetivo principal das nossas estratégias, né? Desde o doutor Danilo, o doutor Mariano, o doutor Fábio, todas essas ações é para atender melhor e devolver à sociedade o que ela espera e principalmente o que ela precisa, né? Então, pessoal, para acalmar o coração, eu tenho a convicção que a gente está no caminho certo e participar dessa transformação, para mim, pessoalmente, e todos os colaboradores da CERTIC, é um motivo de muita honra, muito orgulho. E eu aprendo todos os dias com vocês. Parabéns pelo trabalho realizado, parabéns pela jornada. E eu deixo o convite aqui a todos para acompanharem ainda mais de perto o trabalho executado no Ministério Público do Maranhão e também no Ministério Público do Mato Grosso. E é importante ficar atento a essas novas tecnologias que estão sempre mudando, né? Sempre em evolução. Eu costumo falar que as discussões de hoje, com toda certeza do mundo, não serão tão pertinentes assim daqui a 6 meses, né? Eu estava fazendo uma recapitulação no Enastic de 2024, que foi em Palmas no Tocantins. A gente já tinha uma perspectiva de para onde a justiça iria, como ela atenderia e adotaria a inteligência artificial no seu dia a dia, mas a gente chega um ano depois com muitos projetos executados e com uma demanda ali com um nível de complexidade ainda maior. Então, hoje a gente fala muito de sumarização, de redação de minutas de forma automatizada, mas daqui a 6 meses, daqui a 12 meses, a barra vai estar ainda mais alta. E a justiça brasileira, pessoal, eu já vim falando isso aqui, é um expoente de adoção de tecnologia para o mundo inteiro, né? A gente tem uma complexidade no nosso dia a dia que outros países não possuem. Falam muito da Estônia, né? A Estônia é um país 100% digital, enfim. A Estônia é menor que Brasília, né? Então, a gente tem uma justiça hoje que tem uma complexidade, como o doutor Danilo falou, que vive um conflito, um país de mais de 200 milhões de habitantes. A justiça é para todo cidadão, então ela suporta todo esse efetivo de cidadão aqui hoje no país, e a gente está interessando nessas demandas para atender o cidadão final, né? O cidadão, o ser humano ali na ponta. Então, eu tenho muito orgulho dessa transformação que os senhores estão promovendo hoje na justiça brasileira, e eu tenho certeza que o que está sendo feito aqui vai ser exportado para todo o planeta.
Como a gente ainda tem um tempinho, eu vou voltar aqui para vocês e pedir que falem das suas expectativas. O que vocês esperam de um futuro próximo, né? A gente está falando de meses com relação à adoção dessas ferramentas. Eu tenho uma ótima expectativa. Eu costumo dizer que eu tive a felicidade de montar uma equipe muito boa. O Dr. Fábio, os demais assessores, são pessoas realmente bastante diligentes e entregues à causa do Ministério Público. Tive a felicidade de já receber o Ministério Público bem com o 5-3 aí do Mato Grosso. Agradecer muito à equipe do Dr. Mariano, aos procuradores gerais desse maravilhoso estado do Mato Grosso. E agora nós estamos tendo a felicidade de introduzir o Ministério Público na era digital, o Ministério Público maranhense, né? Então a gente tem ótimas expectativas. O que a gente quer é fazer o Ministério Público andar melhor, ter condições de oferecer um ótimo serviço à sociedade. Como disse o Fábio, a gente quer fazer com que os promotores, procuradores, assessores, funcionários se sintam bem trabalhando em prol da sociedade, mas principalmente entregar um serviço de excelência para o cidadão. Esse é o nosso objetivo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E graças a essas ferramentas que nós temos aí, oferecidas por várias empresas, dentre elas a Xert. Muito obrigado. Doutor Fábio, tem algumas metas ainda a serem atingidas? Temos várias. Meta, posso dizer que a gente temos muitas. E tentamos ir galgando cada uma sem atropelos, da melhor forma possível, para que não tenha... O percalço é natural do processo. Sempre vai haver algo e você aprende muito com eles. Mas quando a gente consegue deixar tudo bem certo, bem amarrado, evitando alguns que eventualmente venham a acontecer, o processo flui bem melhor e a gente consegue alcançar essas metas que, como você disse, são muitas mesmo. Doutor Mariano, expectativas para o futuro? Novas ferramentas que nos aproximam da sociedade. Uma redução de custo e ganho de produtividade. Nós podemos esquecer que o cidadão precisa estar perto de nós. E as ferramentas de tecnologia nos permitem isso. Acho que esse é o grande desafio. Trazer o cidadão também nesse processo. Exatamente. Ele seja um parceiro. É o nosso parceiro, é o nosso cliente. Muito obrigado. Beneficiado final, né? Suas palavras finais. Agradecer novamente. Só agradeço aqui a participação dos senhores, a receptividade que sempre tiveram comigo e principalmente com o nosso time. Então, sou muito grato. E cada dia que passa, cada participação, cada interação com os senhores, eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então, isso me dá ainda mais motivação, mais ânimo a saber que a gente está construindo um ambiente de trabalho, um ambiente de vivência para o nosso cidadão cada vez melhor. E a gente é o próprio beneficiado disso, né? A gente se beneficia dessas ações. Então, muito obrigado sempre pela parceria e pela recepção com todo o nosso time.